As 4 melhores ações para investir em 2021. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas só depois da vinheta. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jonathan Camargo e a ideia do vídeo de hoje é tentar trazer para você aqui algumas coisas que eu, Jonathan, estou vendo como possíveis investimentos para esse próximo ano. Né? A grande ideia, né, de colocar isso aqui em vídeo para vocês é tentar te ajudar, né, a escolher. E eu quero deixar muito claro, essas escolhas são escolhas que eu, Jonathan, estou vendo como oportunidades, mas pode ser que você talvez não veja boas oportunidades como eu estou vendo nessas ações. Eu vou falar não só os setores, mas dentro do setor aquelas que eu acredito que façam mais sentido, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem que só primeiro contextualizar para entender o seguinte: 2021 é um ano de mudanças, né? Nós temos mudança na política nos Estados Unidos, nós temos um ano de ainda talvez coronavírus e talvez logo em seguida uma possível vacina, né? Que pode melhorar as coisas no ambiente econômico, mas nós estamos saindo de uma grande crise que foi o ano de 2020. Então tudo isso ajuda a pensar, né, a modelar o que a gente vai criar dentro de uma carteira de ações. Pelo menos é assim que eu olho sempre quando eu vou investir. Eu tento sempre entender primeiro, né, qual que é o ambiente macroeconômico e depois com isso, obviamente, entender quais são as ações ali que pontualmente vão fazer bastante sentido. Então, primeiro de tudo, a gente deve ter uma expansão bem grande na questão de infraestrutura, de forma geral. Tá? Normalmente, quando a gente tem retomadas da economia, quando os governos estão tentando fazer o PIB voltar, existe bastante gasto com infraestrutura. É um dos jeitos mais fáceis de conseguir voltar, né, a economia, a crise econômica, digamos assim, passar e começar então a ter uma retomada. Então é bastante importante olhar que dentro do setor de infraestrutura tem algumas coisas que valem bastante a pena, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala bastante de construção e etc e tal. Então quando a gente olha para isso, uma das primeiras coisas que aqui no Brasil a gente pode investir e que tende, né, a melhorar com uma retomada da economia são as empresas exportadoras, né? E se você olhar ao longo de 2020, empresas, por exemplo, de metalurgia, siderurgia subiram bastante. Então, assim, esse é um dos pontos que leva aí, né, empresas exportadoras a serem alguma das ideias de investimento que eu tenho para o próximo ano. Só que quando a gente olha, por exemplo, metalurgia e siderurgia, boa parte disso já está precificado, né? Então, além disso, né, a gente tem que pensar também que, apesar de gasto pra caramba que os Estados Unidos vai ter, a gente pode ter também um dólar um pouco mais fraco. Então isso pesa um pouco. Qual que é a grande situação disso tudo? Quando eu olho para essa situação, né, de retomada da economia e de um dólar ainda alto, né, não tão alto talvez quanto esteve, mas ainda alto, eu gosto de olhar para algumas empresas, por exemplo, no setor de proteínas, né, e aí basicamente eu gosto, por exemplo, dentro desse setor de Mafrig, é uma das empresas que eu gosto, que faz parte do meu portfólio, e quando eu olho, por exemplo, para o setor, além, ainda em commodities, né, mas eu olho para o setor, por exemplo, de papel e celulose, existem duas empresas ali que me chamam bastante atenção. Uma delas é Rani, tá? Para quem não sabe, é papel irani, tá? Celulose. É uma empresa do setor aí bem parecido com a Klabin, tá? A Klabin é uma outra empresa também que faz bastante sentido, mas eu acho que Rani 3 está um pouco mais descontada. E aí, legal. Falei aqui para vocês de duas coisas assim que eu estou olhando, principalmente no setor de commodities, de empresas exportadoras, para ser mais exato. Bom, além disso, quando eu olho para investimentos para o próximo ano, eu gosto sempre de olhar também. Eu sempre divido minha carteira assim, em empresas dolarizadas e empresas não dolarizadas, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gosto de olhar é, dentro disso, algumas empresas que têm um grande potencial de crescimento e outras empresas mais estáveis, tá? Então, dentro da carteira, quando eu olho para esse pedaço de empresas mais estáveis, tem muita empresa do setor de energia elétrica que estão baratas, né? E aí são empresas que normalmente, mesmo que a gente tenha um segundo lockdown, que as coisas aumentem na questão de arrefecimento da economia, essas empresas ninguém deixa de usar, né? Tanto a parte de saneamento quanto a parte de energia elétrica, né? Então, na parte de saneamento, por exemplo, uma das empresas que eu gosto e eu tenho em carteira é Sanepar, né? Companhia de Saneamento do Paraná.
Quando eu olho para energia elétrica, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de Eletrobras. Eu acho que existe uma possibilidade de ser privatizada. E eu gosto de Copel, né? Então são aí duas empresas que eu olho bastante. E também na parte de energia elétrica, que talvez seja aí a grande favorita para mim, Energias do Brasil, tá? Então, pô, dentro da minha carteira eu tenho lá 25% de empresas exportadoras. Eu sempre gosto de ter alguma coisa indexada a dólar nesse sentido. 25% de empresas que são mais estáveis, mais resilientes, que não vai mudar tanta coisa para o cenário delas. E já do outro lado, aí eu vou buscar empresas que são um pouco mais agressivas. 25% normalmente está em small caps e 25% em empresas de alto crescimento. Quando eu falo de alto crescimento, é crescimento de lucro de modo geral, mas porque são empresas que realmente crescem muito. E normalmente são empresas que têm alguma conexão com tecnologia, tá? E eu já vou explicar e já vou chegar lá para falar disso. Então, pô, quando eu olho, por exemplo, em small caps, tem uma diversidade enorme, né? Mas também, nesses momentos, como a gente está voltando aí de uma crise, vamos dizer assim, tem muita coisa que, para mim, entra como uma grande oportunidade, né? Que às vezes vale a pena você mexer no portfólio, né? Ou dar espaço para esse tipo de oportunidade quando a gente tem nesse momento que a gente passou agora em 2020 de uma crise. Então, pô, olhando, por exemplo, para o setor de bancos, é um setor que muita gente está achando que vai muito mal, porque os juros vão ficar baixos, etc. Mas a gente tem que lembrar que, para um momento de retomada da economia, a gente depende bastante de crédito. E quem dá crédito são os bancos. Então, portanto, quando a gente fala em fazer investimentos, né, no momento de 2021, com retomada da economia, os bancos, obviamente, vão estar dentro disso. Os bancos estão diminuindo o lucro, vai ter provisão porque eles vão ter perdas, etc. Tudo isso eu acho que já está no preço, dado o nível atual de preço que a gente tem quando a gente olha para as ações do setor bancário. E aí, dentro do setor bancário, para mim, as minhas duas grandes apostas são Banco do Brasil e Banrisul, tá? Outra coisa que eu gosto também do setor de bancos, e aí eu acho que tem dois viés diferentes, Banco ABC, é um banco menor, mais focado em crédito para empresas, e o Banco do Bradesco, mas eu acho que ali o Bradesco tá patinando um pouquinho mais, tá? Para poder se manter no seguinte sentido, apesar de estar bem barato, tá? No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá bem barato, então não acho que seja um problema, acho que é muito mais o setor de bancos um momento oportunístico para citar nessas ações, tá? E aí, quando eu olho para small caps, normalmente eu gosto de selecionar, e aí eu tenho algumas coisas na minha carteira bem díspares, assim, tá? Quando eu olho para small cap, é small cap independente de setor, tá? Então entram dentro dos setores, por exemplo, você tem Energia do Brasil, não, desculpa, Banrisul é uma empresa que está dentro de small caps. Se eu pegar, por exemplo, Rani, que eu acabei de falar, é uma empresa que faz parte do que eu chamo de small caps. Eu tenho, por exemplo, que mais? IMC, né, que são empresas que é dona do Viena, Pizza Hut, KFC, etc. E mais algumas empresas lá fora, que é uma empresa também que eu considero small caps e eu tenho na carteira. Então, pô, concluí aí 75% da carteira. E aí, quando eu vou para empresas de alto crescimento, normalmente é o que eu gosto de olhar, e aí são empresas que são bastante, como que eu posso dizer, tem muito a ver com a evolução da economia, vamos dizer assim, da nova economia, são empresas mais ligadas à tecnologia. Mas nem sempre são empresas de tecnologia. Se a gente parar para olhar, você vai perceber que elas têm algum viés de tecnologia, mas não necessariamente são empresas de tecnologia puramente, tá? Coisas que eu gosto, que eu tenho na carteira, algumas através de BDR, outras são empresas brasileiras. Então, por exemplo, Magazine Luiza é uma empresa que eu gosto, tem bastante viés de tecnologia, apesar de ser uma empresa de varejo. Outra coisa que eu tenho em carteira que eu gosto bastante, Booking.com. É uma empresa que tem um viés de tecnologia mais focado em turismo, né? Então sempre tem aquela capa como que eu posso dizer, aquela capa de tecnologia que transforma o negócio, que deixa o negócio mais asset light, ou seja, tem menos ativos, né? Não tem imóvel, você tem menos imóvel, ou você tem menos trabalho de pessoas, menos gasto com pessoa e muito mais uma empresa que é muito mais dependente de tecnologia. A grande sacada desse tipo de empresa é a tecnologia que ela tem por trás. Então, voltando lá, Magazine Luiza é uma delas, Booking.com, e aí tem duas coisas que eu gosto bastante na carteira, e aí com bastante foco lá de fora, que é Facebook e Google, tá? São duas empresas que, na minha opinião, assim, eu fiz, inclusive,
até mandar um abraço lá pro Thiago Reis. Eu fiz eu fui participar de uma palestra que ele fez e ele deu uma ideia bem legal. Ele falou assim, pô, o que eu investiria nos próximos 10 anos? E a ideia foi muito interessante porque ele falou, olha, se você parar para olhar, existem 4 grandes empresas, né, que basicamente dominam, né, o mundo da internet. Quais são elas? Facebook, Google, Apple e Amazon, né? E tem muita gente que coloca Netflix ou Microsoft aqui também, mas eu já não considero tanto, apesar delas estarem se modificando para isso. Mas se você olhar para essas 4, qualquer coisa que você queira fazer em vendas na internet, você paga para essas empresas, né? Eu quero vender aplicativo, eu vou pagar para a Apple. Eu quero vender produtos de forma diversa no mundo todo. A Amazon é muito forte disso. Aqui no Brasil, Magazine Luiza e Mercado Livre são concorrentes de peso. Mas, de modo geral, a Amazon faz isso no mundo todo e faz muito bem. E está entrando aos poucos aqui no Brasil. Facebook e Google, qualquer tipo de publicidade online que você for fazer, você acaba pagando aí um pedágio para eles. Então, essa ideia de investir para 10 anos nessas empresas faz bastante sentido. Então, basicamente, eu fecho os últimos 25% da minha carteira exatamente com essas empresas. Magazine Luiza, Facebook, Google e faltou uma, que é Booking.com. Fechamos todas elas. Então, basicamente, é assim que eu formato a minha carteira, 25% mais ou menos, tá? Eu não fico olhando, subiu um pouco mais, eu vendo. Eu vou fazendo basicamente assim, conforme os aportes vão acontecendo, eu vou olhando aquilo que está muito disparo e vou tentando corrigir essa alocação. Mas basicamente é isso, a minha alocação, do jeito que eu formatei para os próximos 12 meses, e obviamente pode ser que na semana que vem as coisas mudem, algumas dessas empresas disparem, e eu acho que não faça mais sentido manter, mas o jeito, né, a metodologia que eu faço para poder decidir se eu continuo com a empresa ou não, é um tema bastante extenso e acho que vai ficar para um outro vídeo. Pô, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pô, não esquece de se inscrever aqui no canal, de aproveitar para deixar nos comentários quais outros temas que vocês querem ter aqui. E, obviamente, se inscreve aqui para você poder, deixa um like, se inscreve aqui para a gente poder continuar expandindo isso, né, esse conteúdo para mais pessoas. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.